Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como a professora Giovana falou, eu e a Elisa, a gente fez vídeos, né, sobre as técnicas, e comigo ficou a difração de raio-x de pó, conhecida como DRX de pó. Então, o que é a difração de raio-x, né, chamada de DRX? Ela é uma análise que pode auxiliar vocês na identificação da fase de minerais, e auxiliando, então, na caracterização mineralógica. O que acontece, né? Acontece a interação de feixe de raio-x incidente em um cristal e os elétrons dos átomos que compõem o material analisado, o que leva ao espalhamento desses raios, né? Constituindo então o feixe difratado, ou seja, ocorre a difração desses raios. O comportamento do espectro de raio-x ele pode ser explicado pelas transições dos níveis eletrônicos de energia, em que cada diferente transição tem um comprimento de onda diferente emitido. Então, quando um elétron ele transita da camada L para a camada K, é produzida a radiação chamada K-alfa, que seria essa daqui. Agora, a radiação K-beta, ela é gerada quando um elétron transita da camada M para a camada K. E a energia entre cada nível eletrônico varia com o elemento químico, o que produz, então, radiações características que ajudam a identificar as fases minerais presentes na análise. E esse procedimento de produção de raio-x dá origem a um espectro de linhas, semelhante a esse daqui, com picos característicos do material analisado. O fenômeno de 10x nos cristais, que estabelece uma relação entre os planos que originaram ele, características para cada fase cristalina, é descrito pela lei de Bragg. De acordo com a lei de Bragg, o pico de difração deveria ocorrer em um ângulo θ bem definido, mas os minerais não têm estrutura cristalina perfeita, então esse pico ocorre em uma estreita faixa em θ. O que seria então a lei de Bragg? As ondas incidentes, nesse caso aqui em vermelho, representando as ondas do raio-x, elas são refletidas, né, aqui em caso em azul, por planos paralelos de átomos dos cristais, esses planos em preto aqui, que estaria representando os planos cristalinos. E essa reflexão, né, essa difração, produz uma superposição das ondas que se cruzam, formando uma interferência construtiva. Essa interferência construtiva, em um determinado ângulo, né, que são diferentes ângulos, gera um sinal no detector, que é denominado pico de difração. E esses picos eles são correspondentes a determinados planos cristalográficos. Quando essa condição aqui é estabelecida, que é a condição da lei de Bragg, n lambda igual a 2d seno de θ, no qual lambda seria o comprimento de onda dos raios-x incidentes, o d o espaçamento aqui entre os planos, o θ lá o ângulo, né, dessa difração, e o n um múltiplo, há um pico de intensidade, que é o pico característico do difratograma, que é mostrado em cada, é diferente para cada composto, né? Esse fenômeno, então, ele forma o difratograma, que é o gráfico da intensidade do feixe de raio-x pelo ângulo de incidência. No difratograma de raio-x, além das linhas de difração, né, dos picos de difração, que são formados da forma que nós já vimos pela lei de Bragg, né, da porção cristalina do material, pode existir então um halo amorfo, que seria esta região aqui, que é causado pelas partes amorfas do material analisado. Esse halo amorfo ele é mais largo do que os picos cristalinos por conta da desordem molecular. O halo amorfo ele também pode ser observado, que nós vamos ver experimentalmente, se, por exemplo, tem pouca amostra, porque nós preparamos a amostra em lâminas de vidro, e o vidro é amorfo, né? Se o detector acabar pegando o vidro, vai formar essa barriga aqui na análise. Então, por isso que tem que tentar
colocar a quantidade certa de amostra para não ter essa interferência aqui. E o difratograma, né, a difração de raio-x, ela funciona muitas vezes como uma impressão digital do seu mineral, da sua amostra, porque o conjunto de espaçamento dos planos e as intensidades obtidas, eles são únicos, ou seja, é possível identificar diferentes materiais cristalinos presentes na amostra, podendo então, pela análise da RX, se já tivesse sido analisado anteriormente, você identificar que composto tem ali. Falando um pouco mais então do preparo das amostras, né? As amostras analisadas, elas estão sempre na forma de um pó microcristalino, né? Nós analisamos cristais, mas nós temos que macerar deles primeiro, de modo a ter uma orientação aleatória em relação ao feixe de raio-x, para satisfazer as condições da lei de Bragg. Porque se nós analisarmos na forma cristalina, essas condições não vão ser obtidas e podem ter diferenças no difratograma, né? Então, primeiramente, é realizada a maceração, né? Tendo o espalhamento uniforme da amostra sobre a superfície. E então a gente espalha a amostra na superfície de uma lâmina de vidro, como mostrado aqui. Em seguida, essa amostra é levada ao instrumento, que é rotacionado em diferentes ângulos, né, na direção de feixe de raio-x, enquanto o detector rotaciona sobre ela em outros ângulos, capturando esses sinais difratados e registrando as alturas do pico, né, que são proporcionais às intensidades dos efeitos de difração. Aí os difratômetros, eles têm esse detector móvel, né, que ele gira em torno do material. E vários ângulos de reflexão são varridos. Conhecendo um pouco mais o equipamento, né, aqui como é o equipamento que vocês vão ver pessoalmente na parte experimental, que é o Shimadzu, né, que nós temos ali no departamento de Química. Aqui seria dentro dele, né, que aqui seria a fonte de raio-x, como explicado aqui. Aqui o porta-amostra, né, o local da amostra, que tem que ficar normal a superfície, ou seja, 90 graus a superfície. E aqui o detector. Nesse caso, nesse equipamento, né, tem vários equipamentos que fazem formas diferentes. A única parte que mexe é o detector que vai se mexendo por vários ângulos, né, que ele vai se movimentando para analisar a amostra. O detector e a amostra, né, vão girando, assim. Vocês vão ver também no dia da análise. A partir então dessa análise, o feixe difratado é detectado e forma então o gráfico de densidade versus ângulo, constituindo então o padrão difratométrico da fase cristalina. Tendo o difratograma em mãos, nós precisamos analisar os resultados, então, e nós comparamos com as bases de dados internacionais. Essas bases de dados, né, o ICDD, o PDF, que é uma base dentro do ICDD, o COD e o ICSD, são bases que têm informações, né, de difratométrica sobre diferentes tipos de materiais, de minerais, e a partir desses resultados, né, que nós obtivermos, né, das nossas amostras, nós podemos comparar com essas bases de dados e identificar qual que é a amostra, ou se a síntese foi feita corretamente, se a gente obteve o composto, né, da forma correta, se ele está puro. E essas bases de dados, elas dão geralmente medidas da distância entre os planos cristalinos, né, os valores de D ou 2θ, e das intensidades relativas dos picos nos difratogramas. E então nós podemos comparar esses valores para a identificação do material, né? Essas bases de dados também podem dar o espectro, né, o difratograma já do composto.
e dessa forma a gente pode comparar com o que nós obtemos para ver se é a mesma coisa, se está tudo correto. Indo para a interpretação do difratograma, durante a análise de testes de pó, o feixe difratado detectado é representado por picos que se destacam da linha de base, né? Como esses aqui, que são registrados em um gráfico de intensidade versus o ângulo. Aqui nós temos um exemplo que foi identificado o azul da Prússia, que é o ferro cianeto de ferro, que é extraído da pedra lápis lazuli. Eles identificaram a partir dos dados da carta JCPDS, que eles compararam os resultados obtidos dele com os dados dessa carta, né, que aqui é os picos, né, a intensidade relativa dos picos e os ângulos deles, e conseguiram identificar qual que era o composto, né, que era o azul da Prússia. E comparando esses difratogramas. Outro exemplo, por exemplo, nesse caso, né, a ilita, né, que é um mineral argiloso predominante na composição da argila, que é comparativamente reduzida a quarta em menor proporção da caulinita. Eles conseguiram identificar, a partir da comparação também obtida em banco de dados, que eles conseguiram identificar esse mineral, né, a partir das outras dos outros compostos que estão presentes nela, né, do quartzo e da caulinita, que estão presentes. Eles conseguiram identificar. Um exemplo de interpretação, né, é um estudo que foi realizado para se descobrir a composição de um rejeito de uma massa cerâmica esterilizada numa determinada empresa. Eles prepararam a amostra do jeito que nós já vimos, né? Macerando a amostra primeiramente. Então, colocando no suporte de vidro e analisando no difratômetro de raio-x. Eles obtiveram esse espectro, né, de intensidade, esse difratograma, desculpe, de intensidade por ângulo. E eles observaram, né, compararam nos bancos de dados, com as informações dos bancos de dados, e conseguiram identificar picos referentes a 3 minerais diferentes, né? A montimorilonita, que seriam esses aqui em M, né? Esse daqui, que teve picos de máxima intensidade em ângulos em 6 graus aproximadamente. O talco, que seria aqui no ângulo de 9 graus e 28 graus. A caulinita, nos ângulos de 12 graus, 19 graus, 22 e 25 graus. E o quartzo, que seria aqui em 21, em 26, esse grande aqui, em 32, em 39 e em 42. E eles conseguiram indexar esses picos a partir dos dados obtidos nos bancos de dados. Aqui é um outro exemplo, né, que foi retirada a ficha do ICDD, que é uma base de dados que nós já falamos, para o talco, e o difratograma para o talco. E com a intensidade relativa de cada pico, pôde-se identificar o mineral, de acordo com esses valores da intensidade das fichas, que trazem informações cristalográficas sobre o cristal. E por isso, né, anteriormente foi possível se identificar o talco no difratograma. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo ou com a Heloísa. Até mais, gente.